Então, todos estamos vivendo nesse mundo material. Para quê? Para que um dia possamos cruzar a fronteira entre esse mundo material criado, fictício, para o mundo real, verdadeiro, divino, que é o reino de Deus. A gente tem que passar desse mundo para o outro. Mas, diferentemente do que a maioria das pessoas pensam, não é a morte física que lhe dá o direito de cruzar essa fronteira entre esses dois mundos. Não é. As pessoas vão num velório e falam assim, partiu para melhor, agora está com Deus, agora está descansando. Não existe isso. Se o cara é apegado, não existe isso. Não cruzou nada, não está com Deus, não está com nada. Deus está porque ele é onipresente, mas a pessoa não está com essa baixa espiritualidade apegada, egoísta, materialista. Essa fronteira deve ser cruzada com o preenchimento de uma única condição. Se você não alcançar essa única condição, você nunca vai sair desse mundo de baixa espiritualidade para o mundo de Deus, que somente a alma pura, feita à imagem e semelhança dele, pode entrar. E sem essa condição preenchida, terás que renascer, sim, nesse mundo, até que consiga essa condição única, que é a pureza mental. E sem essa condição essencial, não se pode entrar no reino de Deus sendo egoísta, mesquinho, materialista, nervoso, estressado, arrogante, depressivo. Não tem como uma pessoa com todas essas condições próprias do ego inexistente e venenoso poder entrar no reino de Deus. Então, se você não cumprir com essa pureza mental, a única condição, nunca entrarás no reino de Deus. Afinal, o reino de Deus é o mundo absoluto do amor puro, eterno, ininterrupto. O reino de Deus é o mundo da sabedoria divina, da eterna felicidade. E os infelizes, mesquinhos, gananciosos, assassinos, ladrões, sei lá o quê, não têm a única condição exigida por Deus para entrar em seu reino. Quem só pode entrar no reino de Deus? Aquele que é feito à imagem e semelhança do próprio Criador. Agora, o ego jamais vai entrar. O ego nem existe. Então, você tem que perder essa condição de ser egoísta e achar que as suas dualidades estão corretas. Não, não estão. No mundo absoluto não existe dualidade, tá certo? Então esquece. Se você não conseguir essa condição de eliminar o ego e todas essas ilusões venenosas, nunca vai entrar, nunca vai ser plenamente feliz, de paz, sábio e próspero por merecimento. Nunca vai conseguir isso. Vai lutar, sim, com o ego e quanto mais você luta com o ego, com essas dualidades, tudo é causa negativa e tudo trará consequências negativas para a vida. Quer dizer, uma vida absolutamente inútil. Ademais, só quem possui as plenas qualidades para cruzar essa fronteira entre esses dois mundos é a alma feita à imagem e semelhança de Deus. Ninguém mais, tá certo? E a alma só se manifesta na mente pura, limpa e sincera, onde o ego dualista e apegado já parou de se manifestar. Por isso que a gente fala, pratique contemplação, pratique silêncio, pratique neutralidade mental, e não fique procurando por milagres para cruzar essa fronteira entre esses dois mundos. Por quê? Porque esse milagre jamais vai acontecer. Jamais. Você continua apegado, egoísta, materialista, medroso, isso e aquilo, e fica esperando por um milagre. Isso jamais vai acontecer. Mas
basta cumprir com as tarefas com a tarefa de neutralizar e purificar a sua mente, então aí entre aspas, milagre de cruzar essa fronteira não será milagre, será o seu direito divino, assegurado pelo próprio Criador. Então, não se trata de milagre. Quando você consegue eliminar o ego, você tem o direito divino, assegurado pelo próprio Deus, para entrar no mundo dele. Por quê? Porque nessa mente, onde já não existe o ego, a alma se manifestará. E somente a alma sabe o caminho de retorno à sua origem. Agora, vê se o seu ego, que não existe, conhece o caminho de retorno ao mundo de Deus. Cara, se o ego nem existe e ele é anti-Deus, como que vai saber o caminho de retorno? Por isso que não adianta ficar lá esperando milagre, ficar isso e aquilo. Isso nunca vai existir, nunca vai acontecer. Então, neutralize, pratique incessantemente essa neutralidade mental. Calar o ego. É muito simples. Então, lembre-se, o ego e seus quereres, sonhos, metas, objetivos, projetos, etc., são como as promessas dos estelionatários. Quem ainda não caiu num conto do vigário, está cheio de trotes, cheio de coisas fake aí, que hoje as pessoas estão caindo até pelo celular, pela internet aí. Então, esse ego é que nem as promessas dos estelionatários. Cria uma esperança, cria uma visão de sucesso, cria ganhos, cria segurança, etc. Mas só entrega sofrimento, medo, decepção, frustração, etc. A hora que você percebe que caiu no conto do vigário, aí você não tem mais jeito. Pois esse é o ego tratando da sua vida, fazendo com que você tenha, no final, essa grande decepção, essa grande frustração de ter sido enganado. E está sendo enganado a vida inteira. E o pior, o próprio apegado incentiva o ego a enganar e a iludir a si próprio. É uma loucura total esse ego. O ego, o ego e o egoísta. Afinal, o ego venenoso e inexistente não pode cumprir com o que ele prometeu, com o que ele fez você imaginar como sonho, como metas e promessas, etc. Afinal, o ego é inexistente e o inexistente só faz promessas inexistentes. É óbvio, tá certo? Então, tudo que você sonha, isso e aquilo, sai do ego inexistente. Então, a promessa é tão vaga e tão inexistente quanto o ego que não existe. Mas as pessoas apegadas correm atrás. Isso é um absurdo, uma loucura total. Isso é absolutamente ignorante, ilógico e irracional. Mas os apegados têm isso como lógico e racional e verdadeiro para suas vidas. Uma loucura. Mas os apegados continuam a acreditar nas mentiras que ele mesmo cria em suas mentes. Não é possível que os apegados não percebam essa ilógica, essa insensatez, essa armadilha. E o pior, assim como nos estelionatos, a vítima do estelionato, ele paga o preço. Não, você deposita isso daqui, você vai ganhar não sei o quê. Ele paga o preço durante ou antes ou durante o ato do estelionato. E só colhem tristezas, frustrações e sofrimentos. Quando você cai no conto do vigário, você já pagou ou vai estar pagando ali no conto do vigário.
É a mesma coisa, aí só vai ter frustrações e sofrimento. E muitos nem vão perceber a própria armadilha nessa vida. Vão morrer sem saber que caíram nessa armadilha do ego, tá certo? É um absurdo e ainda se acham inteligentes e espertalhões. Mas esses erros fazem parte da jornada mental para a espiritual divina. Então, cair nesses golpes, ser enganado pelo ego, faz parte dessa jornada mental, física, intelectual, para a jornada espiritual divina. Porém, levar centenas ou milhares de reencarnação não é bom, não é o ideal. Quando basta a fé sincera para se livrar dessa ilusão do ego para sempre. E o melhor é reconhecer os seus próprios erros. Os apegados não reconhecem os seus próprios erros e passam a acatar tudo como uma grande bênção protetora de Deus. Ele acha que os seus quereres egoístas são bons para a sua vida, para a sua família, são bons para a sociedade, etc., e não reconhece os seus próprios erros. E aí, você já viu, todo dia vem aquelas mensagens, o apegado agradecendo pelos acontecimentos, pela vida, por isso, por aquilo. Não, espera aí. O ego, ele está iludindo o apegado. E o apegado agradece a Deus pelas bênçãos, entre aspas. Espera aí. Se você é apegado, você não tem nada de bom. Nada. E está agradecendo as coisas que estão acontecendo? Não, espera aí. Isso é armadilha. Está agradecendo pela própria armadilha. Não existe ignorância maior do que essa. Eu armo contra a minha própria vida, agradeço a Deus. É uma loucura. Quando você deveria agradecer a Deus, quando você silenciar a sua mente. Quando você silenciar a sua mente, você realmente vai entender o motivo pelo qual você tem que ter gratidão a Deus. Por ter sido feito à imagem e semelhança dele. A isso você tem que agradecer. Mas me diz uma coisa aí. Por acaso, na sua vida, até hoje, você agradeceu por ter sido feito à imagem e semelhança de Deus? Eu duvido que você já agradeceu a Deus por ter sido feito à imagem e semelhança dele. Eu duvido. Por quê? Porque você nunca teve essa experiência. É apegado e continua apegado. Tá certo? Agora, o dia que você se desapegar, neutralizar a sua mente, é a única gratidão que você vai ter por ter sido feito à imagem e semelhança do próprio Criador. Tá certo? Então, é melhor, sim, que você comece a reconhecer o erro, todos os erros, de ter assumido esse ego até o dia de hoje, para poder praticar a neutralidade e a contemplação sincera. Se você reconhece que você é o egoísta, inexistente, venenoso para a sua própria vida, para a sua própria família, etc., para o seu trabalho, etc., você passa a praticar com muito mais fé e afinco. Mas as pessoas que não acreditam que está cometendo erros, então não tem a menor chance de praticar essa neutralidade e a contemplação sincera. Caso o apegado continue agindo e reagindo com as dualidades dos quereres e não quereres, essa pessoa não estará pronta para aprender nada nos próximos fatos e circunstâncias que Deus criar em suas vidas. Portanto, sempre esteja preparado para encarar tudo com neutralidade. E aí, a partir das próximas ocorrências, você vai poder praticar verdadeiramente a neutralidade.
E depois, praticar a neutralidade, ficar neutro diante de qualquer acontecimento ou circunstância na vida, qualquer acontecimento ou circunstância na sua família, com seus filhos, no trabalho, na finança, é a demonstração da verdadeira fé, da verdadeira coragem, da verdadeira determinação em acreditar no amor de Deus por você. Mas como o apegado ele refuta tudo que acontece na sua vida e contra as suas vontades, ele não acha que é a vontade de Deus agindo. Mas as vontades de Deus têm um princípio. Todas as vontades de Deus, em primeiro lugar, em primeiro plano, vai atacar todas as fraquezas do apegado. O apegado sempre vai ser esbofeteado, sempre vai receber pancadas de Deus. Para quê? Para poder praticar a neutralidade. Perceba isso. Deus é puro amor, não quer maldade e nunca desejou maldade, muito pelo contrário. Deus só cria oportunidades divinas para você praticar a neutralidade, o silêncio mental. Então, use, a partir dos próximos fatos, essa oportunidade divina de praticar, calar e eliminar o ego. E mais, perceba que quando você não está preparado para receber os impactos contra as suas vontades, o apegado fica nocauteado com tanto medo, estresse, preocupações, raivas, etc. Literalmente, é um golpe baixo na sua vida, quando você não está preparado para receber as contrariedades que acontecem na sua vida. Fica todo nervosinho, estressado, medroso, preocupado, etc. Mas, conforme vai se preparando com essa neutralidade, a contemplação, mesmo que no começo não consiga, mas você vai ver que o tempo vai diminuir. Quando você ficava preocupado uma semana, vai diminuir, vai ficar numa hora que você recebe aquele impacto, mas logo você, não, neutralidade, praticar. E aí você vai levar aí 2, 3 minutos para um dia nunca mais ser impactado com nenhum fato por nenhum pensamento dualista na sua vida. E aí sim, você conquistou essa mentalidade pura, sincera, e eliminou o ego. Então, quando você está preparado com essa neutralidade, a queda não fere e não derrubará com danos pesados a nível mental e material. O fato vai acontecer, mas você não tem nenhum dano a nível mental e material. Tá certo? Isso porque a neutralidade absorve todos os impactos que antes derrubavam a pessoa. Somente a neutralidade que pode amortecer e absorver todos os impactos que ocorrem na vida. Não existe outra forma de você não ser impactado. Então, você não quer ser impactado? Pratique neutralidade. Nunca, nada desse planeta, desse mundo, pode te atingir se você praticar essa neutralidade. Até que a prática de defesa contra os ataques das dualidades do ego sejam inócuos em sua mente silenciada. O ego vai atacar e contra-atacar, mas se você mantém a neutralidade, nada vai te atingir. E isso é que te protegerá e te salvará da ignorância de ser apegado. Portanto, perceba que agir com neutralidade é a sua única defesa. É a sua única defesa. Não adianta ficar rezando para Deus.
Oh, Deus, está acontecendo isso comigo aqui na minha família, não sei o quê. Não, isso não vai te proteger jamais. Você vai ficar estressado, com medo, vai ficar depressivo, vai ficar todo quebrado, esmigalhado, tá certo? Então, é preciso sim. Só a neutralidade vai te proteger e vai te manter ileso e seguro nesse mundo e nessa vida, tá certo? E saiba que tudo isso começa com a destruição do medo. Você tem que destruir o seu próprio medo. Você tem medo de enfrentar o próprio medo. Cara, como que você pode ter medo de enfrentar os próprios medos? Hã? Desde que você se conhece como criança, até hoje, sempre foi o medo que dirigiu a sua vida. Não, eu tenho que ganhar dinheiro porque eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Eu tenho que proteger o meu filho porque eu tenho medo de que aconteça algo. Eu tenho que mandar o meu filho para a escola porque eu tenho medo que ele vire um burro vagabundo. E não sei o quê. E tudo, 100% de tudo que você veio fazendo até hoje foi baseado no medo, tá certo? Por isso que as pessoas apegadas têm medo de enfrentar os próprios medos, porque se não tivesse esse medo já teria acabado com o medo, mas não, continua medroso. E os próprios medos se combate com a fé e a sincera obediência às vontades de Deus. Como que eu acabo com o meu próprio medo? Como que eu acabo com o meu medo? É simples, é fácil. Você combate o seu medo com a fé e a sincera obediência às vontades de Deus. O que significa isso? Sabe o que significa isso? Começa com a não submissão ao próprio medo com a sincera submissão às vontades de Deus. Como eu acabo com medo? Vou repetir. Como que eu acabo com medo? Muito fácil. Não se submeta ao próprio medo e tenha sincera submissão às vontades de Deus. Pronto, acabou o medo. É muito fácil. O que significa isso? Não submissão ao próprio medo. Mente neutra. Uma mente neutra. Você não se submete ao próprio medo. Mente neutra. E com total submissão às vontades de Deus. Deixa tudo na vontade de Deus. Não importa o que aconteça. Pronto, você acabou com medo. Tão fácil, tão simples. E essa simples prática irá remover todos os medos e abrirás o mais importante. Quando você retira esse medo da sua mente, você abre um espaço na sua mente para poder enfrentar qualquer ataque do ego venenoso. Lembra, no Zen budismo ele chama Mu. Mu o que é? Uma mente oca, uma mente vazia, uma mente neutra, tá certo? E quando você retira esse medo através da submissão às vontades de Deus, você abre um espaço na sua mente. Não é total, mas é parcial. Para quê? E essa mente, esse espaço na sua mente vai ser a forma neutra de enfrentar qualquer ataque do ego, tá certo? E as consequências desse espaço mental que se abre com a remoção dos medos fará a sabedoria de Deus fluir em sua mente e em sua vida. E o princípio disso tudo Deus sempre age com princípios, com as suas leis. Só que as pessoas não acham que isso é um princípio, que é uma lei. Mas o princípio disso tudo é cancele os fluxos dos quereres dualista do ego. Cancele os fluxos dos quereres, neutralize, cale o ego. Então, a sabedoria da alma e de Deus fluirão em sua mente e em sua vida.
Tá certo? Como que a sabedoria de Deus vai fluir na sua mente e na sua vida se não tem espaço nenhum na sua mente? A sua mente está ocupada 100% com o quero, não quero dualista. Deus nunca vai se manifestar numa mente suja, imunda, egoísta, materialista, etc. Então, tem que tirar o medo. Tira o medo e aí você vai começar a notar a grande diferença na sua vida. E lembre-se, o tempo e a idade nada tem a ver com o seu nível de sabedoria espiritual. Essa grande balela, essa grande mentira que quanto mais idade, mais sábio se torna. Grande porcaria, grande porcaria. Então aí ninguém precisava praticar, né? Basta viver, ficar velhinho, que aí a sabedoria vem. Deixa de ser besta, né? Experiência, o velho tem mais experiência. Cara, que idiotice. Se o cara é apegado, que experiência que ele tem? A única experiência é das negatividades e da ilusão do ego. Né? Então, nada tem a ver com o seu nível de sabedoria espiritual, o tempo e a idade. Por quê? Porque é o seu nível de pureza mental que eleva e determina o seu nível de sabedoria espiritual. Sem essa pureza mental, não existe essa elevação do seu nível de sabedoria espiritual. Sem essa pureza, nada vai acontecer na vida. Muito pelo contrário, só vai ser um mar de porcaria. Portanto, pratique essa pureza mental sempre. Se a neutralidade mental está difícil de praticar, comece pela simplicidade eficaz de praticar da seguinte forma. Está difícil? Então pratique, começa pelas coisas bem simples. Pare de criticar e resmungar. Pare de se comparar, pare de invejar, pare de julgar as coisas, os fatos e as ocorrências. Pare de cantar, de acatar. Passe a acatar com a neutralidade. Mas tudo que você ouve, tudo que você faz, tudo que você julga é sempre visando o resultado, criticar, quero ou não quero, pode ou não pode, gosto ou não gosto, etc. Então, passe a acatar tudo com neutralidade. Pare de discordar e de querer convencer os outros das suas dualidades. Tá certo? Pare de ser possessivo e autoritário. Escolha a neutralidade sobre as dualidades. Escolha a paz sobre as mágoas ou ressentimentos. E pare de fofocar sobre a vida alheia. Passe a encarar tudo e todos como sendo comandados pelas vontades de Deus. Então, aquele cara é chato, aquele outro lá é isso e aquilo. Passe a encarar tudo e todos como sendo comandados pelas vontades de Deus. Tá certo? E aí, se você encara tudo como comandados pelas vontades de Deus, você consegue manter a sua neutralidade, sim, sim. Tá certo? Aquela pessoa é chata, mas Deus é que está comandando esse jeito de ser daquela pessoa, porque é uma necessidade espiritual daquela pessoa. Então, se Deus está fazendo aquela pessoa agir daquele jeito, você consegue sim manter a neutralidade, na vez de ficar criticando, fofocando, condenando, etc. Tá certo? Então começa por essas coisas simples. Por quê? Porque Deus sabe das necessidades de cada um. Se Deus sabe das necessidades de cada um, então aquele
Aquela pessoa está agindo assim pelo comando das vontades divinas, porque aquela pessoa precisa ainda dessa situação, daquele fato, daquela circunstância, daquele comportamento. Tá certo? É isso aí, pessoal. Boas práticas aí da neutralidade para todos aí. Arigatô.